Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. O pessoal, chegou a grade 11h85, a grade do próximo final de semana. Uma grade aí que tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, né? Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e Premier League, né? É isso aí, meus amigos. Antes de eu iniciar, peço a todos que se inscrevam no canal, que dê like, que vai lá nos comentários e comente, tá? Vamos iniciar a grade, então, 11h85, com 3 duplos, né, que eu costumo fazer para vocês, passar o palpite aí para vocês, um joguinho de R$ 12, tá? Vamos iniciar, então, a grade 11h85. Vamos lá, meus amigos. Jogo 1, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Flamengo, né? O Flamengo que venceu o Corinthians por 4-0 no Maracanã, né? E o Cruzeiro ganhou do Vasco por 1-0. O Flamengo fez uma grande partida contra o Corinthians, né? E o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o grande favorito ao Campeonato Brasileiro, né? E é favorito esse jogo também. Porém, eu acho que o Cruzeiro vai se mobilizar bem para esse jogo também. E eu já vou usar o meu primeiro duplo aqui, tá? Eu vou de coluna do meio e coluna 2, tá? Eu vou de empate e vou de Flamengo aqui, pessoal. E o jogo 2, Campeonato Brasileiro também da Série A. Corinthians recebe a equipe do Internacional, né? Corinthians que perdeu aí de 4-0 para o Flamengo, né? E agora de treinador novo, né? Dorival Júnior, chegando, um bom treinador. Acredito que o Dorival vai melhorar bastante a equipe do Corinthians, né? E enfrentar um Internacional muito forte aí do Roger Machado, né, pessoal? E eu acredito em uma coluna do meio nesse jogo. Eu vou de empate, pessoal. Jogo 3, nós temos Fluminense e Sport, né? O Fluminense que perdeu para a equipe do Botafogo por 2-0 nesse final de semana. E o Sport que vem do empate aí contra o Fortaleza. O Sport começou muito mal o campeonato, né, pessoal? Se não reagir logo, vai voltar para a Série B, meus amigos. E eu acredito que nesse jogo não vai conseguir, não. O Fluminense deve somar os 3 pontos aí. Vamos de coluna 1 aí no jogo 3. Fluminense, pessoal. E o jogo 4, Série A também, o Ceará vai pegar a equipe do Vitória em casa, né? Esses dois times aí, tanto Ceará como Vitória, o objetivo deles é permanecer na Série A, né? Isso aí não tem a dúvida, né? Qualquer coisa que eles conseguirem a mais aí é lucro, né? Então vão lutar ali na parte de baixo mesmo. O Ceará acho que começou melhor, gosto mais de ver o Ceará jogar. Eu vou de coluna 1 e vou de Ceará no jogo 4. O jogo 5 nós temos Bahia e Botafogo, né? O Botafogo venceu bem a equipe do Fluminense esse final de semana, jogou bem, né? O Botafogo precisava fazer um jogo bom, conseguiu fazer. E o Bahia vem muito bem também. Venceu jogando fora de casa, venceu lá no Allianz Parque, venceu o Palmeiras, né? Uma equipe muito boa. Aqui eu vou usar o meu segundo duplo, pessoal. Vou abrir coluna 1 e coluna 2 nesse jogo, tá? Bahia e Botafogo. E um duplo aberto aqui vai bem, pessoal. E o jogo 6, né, já é para a Premier League, né? West Ham contra o Tottenham. Eu acredito mais numa vitória do West Ham, pessoal. Vou de coluna 1 aqui no jogo 6. O jogo 7, Campeonato Espanhol, Real Madrid e Celta, né? O Real Madrid está aí a 4 pontos atrás do Barcelona, né? E vai querer vencer para não deixar o Barcelona escapar, né? Vai tentar ainda chegar nesse título, né? Tá difícil, né? Mas o Real Madrid é muito forte, né? Eu vou de coluna 1 aí no jogo 7. Vou de Real, pessoal. Jogo 8, nós temos Brighton contra o Newcastle. Eu acredito mais no Newcastle, pessoal. Eu vou de coluna 2 aqui no jogo 8, tá? E o jogo 9, Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Palmeiras. Esse jogo não será em São Januário, né? Esse jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, né? O Vasco também que demitiu o Carille, né?
Carille não deu liga ali com o Vasco, né, pessoal? Não tinha jeito, né? Chegou um momento que tem que trocar de técnico, né? E foi demitido. E enfrenta o Palmeiras que vem de derrota aí para o Bahia, mas o time do Palmeiras é muito forte, né? Eu acredito que deve ganhar esse jogo lá em Brasília, lá. Logicamente que futebol a gente nunca sabe, né? Mas a gente tem que ir aí pelos times que tem, né? O Palmeiras tem muito mais time do que o Vasco, né? Eu vou de coluna 2 aí no jogo 9. E o jogo 10, Grêmio e Santos, né? Esse jogo, meu amigo, é complicado, hein? Santos, eu assisti o jogo do Santos contra o Bragantino. O Santos tem um time muito limitado mesmo. E pegando um Grêmio também que não consegue, trocou de treinador, o Mano assumiu, mas está difícil, viu, pessoal? Tanto para torcedor do Grêmio com certeza preocupado nesse momento e o torcedor do Santos mais preocupado ainda. O Santos vai depender muito se o Neymar vai voltar bem ou não, porque tá difícil, hein? E pelo Grêmio jogar em casa, eu acredito que o Grêmio vai fazer valer o mando aí, vai ganhar esse jogo, pessoal. Vou de coluna 1 aí no jogo 10, vou de Grêmio, hein? Jogo 10, portanto, coluna 1, Grêmio, né? Eu torço pro Santos não cair, pessoal. Tem uma simpatia grande aí pelo Santos, mas tá difícil, hein? Se o Santos não reagir logo, vai ficar em situação complicada. E o jogo 11, Campeonato Premier League novamente. O Chelsea recebe o Liverpool. O Liverpool já é campeão, né, pessoal? Já é campeão. Eu vou arriscar uma coluna 1 aí, eu vou no Chelsea aqui no jogo 11. E o jogo 12, italiano, Roma e Fiorentina, né? Só um ponto aí separa os dois times, né? O Roma tem um ponto a mais aí do que a Fiorentina. Vai jogar em casa. E eu vou arriscar aí uma vitória da Roma, pessoal. Vamos de coluna 1 no jogo 12 aí, ó. E o jogo 13, a Série B nossa aqui, a Chapecoense recebe o Criciúma. Esse é um clássico catarinense aí na Série B, meus amigos. Esse aqui eu vou usar o meu terceiro duplo aqui. Eu vou de Chapecoense, coluna 1 e empate, meus amigos. Acredito que deve fechar o ponto aí, pessoal. E o jogo 14, Real Sociedade e Atlético de Bilbao, né? O Atlético de Bilbao na classificação, ele está melhor colocado aí do que o do Real Sociedade. Mas eu vou acreditar numa vitória do Real Sociedade jogando em casa, pessoal. Eu vou de coluna 1 aí no jogo 14. É isso aí, meus amigos. Esses foram os palpites. Desejo a todos aí uma grande semana, saúde e paz para todo mundo e até o próximo vídeo. Um abraço sul-mato-grossense a todos. É isso aí, até o próximo vídeo, meus amigos.